Olá, amigos, olá, irmãos. No Salmo 126 diz que parecia um sonho quando Deus nos libertou, e isso para nós já aconteceu. Nós fomos resgatados das mãos de Satanás pelo sangue de Jesus. Não há nada nosso nas mãos do inimigo. Querido, Jesus está voltando. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Irmão, preste atenção, Jesus já sobe prometendo de imediato que vai voltar. E ele vai voltar mesmo, a Bíblia jamais falhará. Muitos não creem nisso. Por quê? Pelo seu modo de vida, sua conduta, suas atitudes, vivendo em total destemor a Deus. Aqui, irmãos, eu não estou falando só do mundo. O mundo já está nas mãos do maligno. Eu estou falando daqueles por quem vem, sabe o que? O escândalo. Estamos vendo tanta, mas tanta iniquidade locais, nacionais, cantores famosos. Por causa disso, o amor de muitos esfriará. Muitos não se converterão, irmão, por verem a conduta de muitos crentes, mas se alegre. Se a sua prioridade é Jesus, você faz questão de agradá-lo e certamente conseguirá. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 7, olha o que está escrito: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Atente, irmão, a primeira coisa a ser procurada é a fé aqui na terra. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Vamos na Bíblia, coisas que agradaram Jesus. Por exemplo, o centurião, Jesus mesmo falou: nem mesmo em Israel vi fé como esta. A mulher sírio-fenícia, mulher nobre, mulher rica, Jesus falou para ela: por essas suas palavras, o demônio já saiu da sua filha. A mulher hemorrágica, que teve a ousadia de tocar nas vestes de Jesus, e olha o que o mestre diz: a tua fé te salvou. E o que se segue à salvação, irmão? A hemorragia cessou. Atenção aqui, irmão, se você é salvo, você é crente e está passando por uma enfermidade, não aceite, irmão, não aceite. Jesus levou nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Palavras ousadas, irmão, agradam a Deus. E a ousadia é a confiança absoluta em Deus. No meio de uma crise financeira, por exemplo, o que você diz? O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses, irmão. No meio de uma aflição, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Veja bem, todas, irmão, não são algumas, todas, inclusive qualquer uma que você esteja passando. E agradeça, irmão, a tudo dai graças, porque há sempre uma promessa para cada situação. Há sempre uma palavra para cada adversidade. E o justo vive pela fé, irmão. 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo.
Sempre, irmão, em qualquer adversidade, em qualquer tribulação, somos vencedores em Cristo, irmão. Já pensou Jesus olhar para você e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Jesus te encontrar no meio de uma batalha, louvando, irmão, e dizer: ei, vamos embora daqui, acabou. Irmão, nós estamos falando da volta de Jesus. Jesus buscará a fé aqui na terra. Atenção novamente, muitos dizem ter fé, mas na hora da adversidade negam. A fé, irmão, ela é acompanhada de ação, ela é acompanhada de obras. Muitos dizem: eu creio, mas cadê as obras? Cadê a ação? Cadê a atitude? Exemplo, se eu sou crente, um pastor, presbítero, e o meu irmão em grande tribulação, como que eu não vou ajudar, irmão? Pelo menos em oração, orando. Tiago disse: você não cuida dos da sua casa, é pior que um descrente. Agora veja bem, irmão, às vezes a gente fala e não querem ouvir, mas não é com a nossa força, não é com a tua força, é pela graça de Deus, perseverança, batalha espiritual, oração. E sabe qual é o resultado, irmão? Não há outro: vitória. Vitória. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Está escrito também na carta de Tiago, irmão do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, irmão. E se retroceder, não me agradarei dele. A minha alma não se compraz nele. A sua fé, irmão, tem que ser implacável para a sua luta, ou melhor, vitória diária. E quanto ao nosso próximo, aquela pessoa bem perto de nós, quando taxamos aquele indivíduo, qualquer pessoa, veja bem, de um caso perdido, nós criamos uma fortaleza. Deus, esse está fora do seu alcance, como se falássemos assim. Não, irmão, fé e perseverança nele. O que é impossível para nós é possível para Deus. Nós não temos força, não temos a capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus, irmão. É pela fé, é pela graça. Lembre, irmão, o louvor é uma arma de guerra em situação impossível. Continuando sobre a volta de Jesus, e ele está à porta, irmão. Para quem que Jesus está voltando? Você sabe responder? Será que é para todos? Não. Para os que são dele. Está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Rendição, irmão, arrependimento, mudança para melhor, irmão. Nós não conseguimos, mas o Espírito nos ajuda. Aqui é a rendição. Somos aperfeiçoados pelo Espírito e não por esforço próprio. Muitas vezes estamos tentando com nossa força. Isto está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele é para nós justiça, sabedoria, santificação e redenção. É rendição, irmão, não legalismo, não religiosidade, é de dentro para fora. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Longânimo é paciente, irmão. Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mudança de direção, irmão. Boas obras, perseverança, trazendo o reino, ligar na terra aquilo que existe no céu e desligar na terra aquilo que não existe no céu. Vitória, irmão, mente renovada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Olha o que ele fala, irmão. Pois chegou a hora de começar o julgamento.
E sabe por onde? Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em outra versão, irmão, em várias outras versões da Bíblia, ele fala que se para o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então, irmãos, começa por nós, os crentes, mas veja bem, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Arrependimento, rendição, Cristo em nós, irmão, a esperança da glória. É Ele que efetua tudo em nós. Somos nós que pregamos, somos nós que expulsamos demônios. Irmão, isso é a nossa obrigação em Cristo. Somos nós que brilhamos nas trevas. Somos diferentes. Eu tenho muito orgulho de ser crente, irmão. Fazemos decretos e nós, a igreja, nós temos apressado a vinda de Jesus. Como assim, irmão? O que nós temos feito para apressar a sua vinda? Olha o que ele fala, Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmão, pregue em tempo e fora de tempo, pregue o evangelho. Eu vou falar aqui um detalhe que Deus me deu esse entendimento. Redes sociais, não use só para isso ou para aquilo, seja o que for, use sim, mas seja qual for o assunto, irmão, deixe uma palavra, fale de Jesus. Ele cura, Ele restaura a sua família, Ele liberta. As redes sociais foram criadas por Deus, irmão. Há lugares onde o evangelho é proibido, mas estão ouvindo a palavra pelas redes sociais. Veja bem, quando a última pessoa ouvir falar de Jesus, então virá o fim, que pode ser daqui a pouco, pela velocidade desse meio fantástico de comunicação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, vós que estáis me ouvindo, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Exortação, irmão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. É verdade, irmão. Essa é a palavra de encorajamento. Não permaneçamos dormindo, estejamos sempre vigiando e orando sempre. Orando em todo instante. Orar é falar com Deus, irmão. Veja bem, orar é falar com Deus. É quando você fala com Deus. Não desperdice esta ferramenta poderosíssima. Por tudo que acontecer, ore primeiro, coloque diante do Senhor e alegre-se, irmão. Alegre-se no Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmão, como será o dia de amanhã, eu não sei. Eu não tenho este poder, porém eu te garanto que há 2000 anos Jesus venceu o diabo. Portanto, tudo que vier contra mim, mesmo sem saber o que é, eu já agradeço, pois a vitória de Jesus é a minha vitória. A vitória de Jesus é a tua vitória. Seja o que for, não importa. Jesus é maior e nos dá vitória sempre. Essa é a confiança e a ousadia do crente, irmão. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, seguimos a verdade. Deus te abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus. E eu vou fazer uma declaração, irmão. Eu declaro a mesma coisa sempre. Esta já é a melhor semana da tua vida em nome de Jesus. E se você crê, repita: esta já é a melhor semana da minha vida em nome de Jesus.